esteja segurando nossas mãos todos os dias da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele venha fazer você brilhar nos caminhos deles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 388.
alegres com Jesus, por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Feliz de ver Gesiel aqui, sua esposa. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Pastor Rubens, quem é? Eita, Deus te abençoe. Nos ligou e é com muita honra que viemos te ter o prazer de conhecer. Deus abençoe essa casa de adoração. Feliz de ver o Lídia aqui. Deus te abençoe. É vaso do Senhor. Quantos vieram exaltar o nome do Senhor nesta noite? Eu sei como você saiu da tua casa, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você. Olha que jovem bonito lá do teu lado, diga para ele, a ordem é para marchar. Vamos adorar o Senhor. Não desista. O Senhor está vendo tudo. Aleluia. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. Até quando você vai ficar pensando desse jeito? Lamentando pelo que passou com essa dor aí no peito. Hoje é um grande dia que Deus marcou com você. E tudo que Ele prometeu na sua vida vai acontecer. Sabe o que mais? Se levante, pois você tem muito chão pra andar. A ordem do meu Deus pra você nesse lugar é caminhar. Muitos estão vendo você aí no vale e estão zombando de você, mas o meu Deus me trouxe aqui pra te dizer que Ele vai te exaltar. Esse o que passou e comece a marchar, pois você tem promessa, ela se cumprirá. Deus vai restituir o que você perdeu. Venha agora que o milagre já aconteceu. Meu Deus não te chamou pra ser uma perdedora, Ele te escolheu pra ser vencedora. E a Juliana, Deus vai honrar a tua criatura. Vai adorando, vai louvando, e Deus vai agir. Se gigante na frente vai ter, vai exaltando. Tudo lá numa vitória você vai adorando, vai louvando, e Deus vai agir. Esse gigante vai cair, vai exaltando. Tudo lá numa vitória você vai cantar. Se levante, você tem chão pra andar. Sabe a ordem do meu Deus pra você nessa noite é pra marchar. Muitos estão vendo você no vale, estão zombando de você, mas o meu Deus mandou te dizer que Ele vai te honrar. Esse coração que continue achando, você tem promessa, ela se cumprirá. Tudo que perdeu hoje o seu milagre aconteceu. Meu Deus não te chamou pra ser uma perdedora, meu Deus te escolheu pra ser. E a Juliana, Ele já honrou a tua fé. Agora é o Senhor, vai adorando, vai louvando, meu Deus vai agir.
morre, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus Cristo está aqui. Aleluia. Jesus vai mudar histórias neste lugar, nesta noite. Vai ter testemunho, pastor. Vamos adorar. Aleluia. Adora o nome do Senhor. Adora o nome do Senhor. Quando você está aqui adorando, Jesus está entrando na tua casa. Jesus está agindo em você. Aleluia. Amanheceu. Tudo está do mesmo jeito que ficou. Assim. Anoiteceu. E nada pra você outra vez mudou. Escute. O dia vem, o dia vai, a noite chega outra vez e a noite vai. E você está aqui chorando, sofrendo, e você chegou aqui chorando, sofrendo, mas Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, mas o meu Deus vai correr, aleluia, dessas lágrimas. Só precisa, irmão, vai te tocar. Só precisa ter fé, Ele vai batizar. Só precisa ter fé, Ele vai te curar. Só precisa ter fé, Ele está aqui, vai te renovar, vai libertar. A tua história Ele vai mudar, teu cativeiro Ele vai virar. Só precisa você adorar. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele é vencedor de sonhos e projetos. Ele não está à procura de cantores, não, nem de pregadores, pastor. Na sua palavra diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Ei, aqui vem um, tem mais. Tem mais aí, tem mais adorador. Aleluia. Amanheceu. E tudo está do mesmo jeito que ficou. Anoiteceu. E nada na tua história outra vez mudou. O dia vem, o dia vai, a noite chega outra vez e a noite vai. E você está aqui chorando outra vez, sofrendo, e você chegou aqui chorando outra vez, sofrendo, mas olha o que meu Deus me trouxe aqui pra te dizer. Mas eu vou mudar a tua história, vou mudar a tua vida, porque eu vou morrer, aleluia, nessas lágrimas. Só precisa
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Deus vai abrir uma porta de vitória na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos de pé, aleluia. Glória a Deus. Escuta. Aleluia. Andaram dizendo que eu não seria capaz. Chegaram a falar que os meus sonhos ficaram pra trás. Tentaram de todas as formas me interromper, falando essa luta é maior, você não vai vencer. E eu sofrendo e calado, esperando em Deus. Por mais que fui caluniada, a esperança não morreu. E Deus não suportando mais ver o meu sofrimento, do seu trono levantou e disse: é agora. Que pra você estou abrindo a porta da vitória. Os meus inimigos foram surpreendidos, ficaram surpresos sem acreditar que esse Deus tremendo já estava em cena pra contrastar. Eu fui humilhada, mas valeu a pena. Tive recompensa da parte de Deus. E pra chegar aqui, vocês nem imaginam o que aconteceu. O céu se abriu, o inferno parou. Na frente do inimigo, Deus me exaltou. A fúria foi maior quando peguei nas mãos meu troféu de flores que tu vencedor. Acertei no vale, fui caluniada. Eu cheguei a ser alvo de acusação, mas Deus me exaltou. Não me glória dele, me fez campeão. Mas Deus me exaltou. Não me glória dele, me fez campeão. Aleluia, os seus inimigos foram surpreendidos, ficaram surpresos sem acreditar que esse Deus tremendo já estava em cena pra contrastar. Eu fui humilhada, mas valeu a pena. Tive recompensa da parte de Deus. E pra chegar aqui, você nem imagina o que aconteceu. O céu se abriu, o inferno parou. Na frente do inimigo, Deus me exaltou. A fúria foi maior quando preguei no mar meu troféu de glórias que tu vencedor. Assentei no vale, fui caluniada. Eu cheguei a ser alvo de acusação, mas Deus me exaltou. Pra vitória dele me fez campeão. Mas Deus me exaltou. Pra vitória dele me fez campeão. Mas Deus me exaltou. Pra vitória dele. Da glória sua, papai. Aleluia, Jesus. Nós adoramos, Senhor. Vou pedir para a igreja se colocar em pé, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Povo de Deus! Quando a noite fria cair sobre
Pega a sua Bíblia. Abra ela no livro de Daniel. O livro de Daniel. Um capítulo bastante conhecido, uma história bastante conhecida nossa. Capítulo de número 3 do livro de Daniel. Meus queridos irmãos, estou alegre com o Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor aqui hoje? Quem está feliz com o Senhor aqui hoje? Deus abençoe. Pastor Rubens, Deus abençoe. Cada dia mais. Cantora Ana, sua esposa, Deus abençoe. Que o Senhor Deus nos abençoe cada dia mais. Deus, nesta noite, com certeza, firmará o compromisso maior contigo neste lugar. Eu não tenho dúvida do que Deus pode fazer aqui por você nessa noite. Eu posso declarar sobre a tua vida que o impossível de Deus ainda há de acontecer na tua vida. Se você crê assim, diga glória a Deus. Meu Deus, meus irmãos, Pastor Rubens, dá licença, ontem eu não apresentei, mas posso apresentar rapidinho hoje meus materiais. Eu tenho alguns livros, eu estou sem DVDs hoje. A outra vez eu vim, mas hoje eu tenho somente alguns livros. Se você puder levar os jovens, eu tenho bastante livro para os moços aqui, para as moças. Eu tenho aqui 8 passos para receber a resposta da sua oração. Você que tem dúvida acerca da oração, porque Deus não me responde, por quanto tempo eu tenho orado e Deus não tem me respondido. É um livro que vai tirar muitas indagações a respeito da oração. 7 conselhos para o ministro ser bem-sucedido. Você que ou já é obreiro, tem desejo de ser obreiro, e se você não é, mas quer ser bem-sucedido, é um livro que vai te ajudar. O Guerreiro do Jaboque. Você que passa por bastantes lutas e provações, você vai entender que nem todas as lutas que você passa são provocadas pelo inimigo. A Rejeição em Nazaré é um livro que fala acerca da rejeição de Jesus. Você que passou já por situações parecidas. Deus, fabricante de vencedores. Esse aqui para os moços é uma bênção. É um livro que vai dar um up espiritual. Quais são as tuas armas? Você que está em guerra, em batalha espiritual. Você que quer aprender acerca da Bíblia, escatologia. Você que, quem sabe, está ou conhece alguém que está tirados do fundo do poço. É uma mensagem que fala acerca de Jeremias, quando jogaram ele dentro do poço. Uma mensagem tremenda. E por fim, graça. Você sabe o que é graça, irmão? Tem muita gente que você pergunta para ele: o que é graça? Ele não sabe o que é graça. Você fala: só pela graça. Se não fosse pela graça, meu Deus, que graça. E o que é graça? Você sabe o que é graça? Qual é a diferença de uma graça para outra graça? Isso é interessante. Então, se você levar abençoando, você vai estar com o meu ministério. Amém, meus queridos? R$10. Você compra um livro por R$10, irmão. Não vou falar o nome, mas você não compra. Não é muito caro. Um livro de R$10. Eu não ganho nada nisso aqui, irmão. É só mesmo para abençoar a tua vida. Amém? Amém. Já sou já de falar dos livros. Capítulo 3 do livro de Daniel. Se você encontrou, concorda dizendo amém? Amém. Você me ajuda no retorno, porque fica a garganta um pouco cansada. Eu me contenho aqui. Diz assim no capítulo 3 do livro de Daniel, versículo de número 1 adiante. Assim diz a história. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-o no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas e os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que
conhecem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor havia levantado. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Amém. Senta-se em nome de Jesus e dobre a sua atenção para o que eu vou apregoar aqui nesta noite. A história que eu acabei de ver está dizendo acerca de uma época onde a Babilônia era a maior potência em toda a terra. Uma época onde Babilônia não somente dominava uma parte da terra, mas também dominava ela por inteiro. Na época, o rei da Babilônia, conhecido como Nabucodonosor, teve por um momento um surto de vaidade. E por essa grande vaidade, achou melhor que só como rei não era suficiente. Ele queria algo a mais. Ele não sabia se contentar simplesmente em ter súditos, ou aqueles que possamos dizer de pessoas que o tinha como majestade ou rei numa província. Ele queria um pouco a mais. Ele queria se equiparar a qualquer divindade, e por ter poder, ele levanta então uma estátua, para que essa estátua fique muito bem definida. Ele queria que após o levantar da estátua, na inauguração da estátua, todos que residiam na província da Babilônia e todos que estivessem debaixo do seu domínio deveriam obedecer uma ordem. Ordem essa que um pregador passava por toda a terra apregoando, dizendo que todos deveriam se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Isso diz a história que não havia isenção. Todos deveriam se dobrar, desde o escalão maior até a escala inferior, desde o palácio até os plebeus deveriam se prostrar diante da sua estátua. O fato curioso é que na Babilônia, nesta época, não só tinha os caldeus, havia outros povos de outras nações, povos estes que foram recrutados por Nabucodonosor com as suas investidas em outras nações. Ele pegava pessoas que poderia favorecer no seu reino, os nomeava para trabalhar para si, e assim possuía dentro do seu reino diversos homens de diversas nações. E dentro deste povo que vindo de outras nações estava também alguns da nação de Israel.
E diz a história que 4 se destacaram dentro da Babilônia. O primeiro, Daniel. O segundo, Ananias. O segundo, Misael. E o terceiro, Azarias. Estes 4 moços se despontaram no meio da Babilônia. Eram moços que estavam estudando para ser profeta na terra de Israel. Eram cuidadosos e cautelosos com o ensino de Deus. Se dedicavam completamente ao ensino do Senhor. E sabendo Nabucodonosor que eram homens que possuíam conhecimento, quando estando dentro da Babilônia, recusaram uma certa feita a compartilhar a mesma alimentação que o rei comia. Na época, a Babilônia não somente era a maior potência, mas também era a maior nação de adoração a ídolos. Tinha ídolos para qualquer tipo. E nesse intuito, então, a Bíblia diz que esses 4 moços, por Daniel, Ananias, Azarias e Misael, se decidiram a não se contaminar com a mesma comida que Nabucodonosor se alimentava. O tempo veio se passando. Esses moços tinham um propósito. Esses moços possuíam um objetivo qual jamais deveriam adorar qualquer tipo de outra divindade a não ser o verdadeiro Deus Jeová. Este intuito está claro quando eles decidem a não comer da mesma comida, porque sabe que a sua alimentação era sacrificada aos ídolos. Então decidem consigo mesmo que jamais se alimentariam com esses alimentos. A história vai se desenrolando e neste pensamento entendemos que eles tinham completamente um compromisso firmado com Deus. Eles eram de outras nações, de outra nação. Juntamente com eles havia outros também, mas a questão é que os outros aderiam à comida que eles vinham, comiam e se alimentavam da comida que serviam. Mas estes moços que haviam vindo de Israel colocaram propósitos no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. A questão é, todavia, aquele que possui propósito, aquele que possui objetivos, em nenhum momento padecerá, porque o Senhor Deus é aquele que protege e aquele que guarda. A questão é maior ainda quando aquele que servia a esses moços ficaram preocupados, dizendo: se vocês não comerem a comida, vão ser desfalecidos, seus rostos vão ficar atemorizados, vocês vão ficar fracos. Mas eles decidiram a seguinte questão: não nos traga essa comida, manda-nos verduras somente, porque é o que nós precisamos para sobreviver. Porém, diz a história que o propósito foi firmado, o tempo se passou. Aqueles que comiam a comida do rei não conseguiram chegar no mesmo tempo que estes moços chegaram, comendo simplesmente verdura, porque o Senhor os preservava debaixo da sua graça. Sabe o que é mais interessante? Não conheço nenhum homem e nenhuma mulher que possui propósitos e objetivos no seu coração que se desfaleçam, que se caiam e que se prostram, mas se isso ainda acontecendo, Deus o sustentará, o levantará e o concederá vitória, porque Deus é fiel na vida daquele que Ele ama. Estes se destacaram por seguir um objetivo, um propósito. A questão deles passa batida, ninguém sabe, fica nos bastidores. Mas o tempo vem, Nabucodonosor quer levantar uma estátua, a estátua é levantada na sua inauguração. Como eu disse, a pregação
todas as línguas, de todas as nações, desde governadores a secretários oficiais da Babilônia, devem se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor levanta. A história diz que para todos aqueles que se prostrassem, deveriam prostrar da seguinte forma: quando ouvissem o som de qualquer instrumento, eles deveriam ir para a sua praça central. Assim, se prostrando diante da estátua, não precisa dizer uma palavra, basta se prostrar, e então Nabucodonosor será reconhecido como Deus daquele século, como a divindade maior, como a potência maior. E diz a história que ninguém hesitou a fazer tal situação, ninguém hesitou a fazer tal ato. No entanto, 3 moços começam a questionar a decisão de Nabucodonosor, dizendo: não, nós não faremos tal coisa, não aceitaremos tal situação, porque nós já possuímos um Deus, já temos a nossa crença, já possuímos a nossa doutrina, e diante de outra estátua ou diante de outro Deus, nós não nos prostraremos, porque somente um é digno de toda honra, somente um é digno de toda glória, e este é aquele que está sentado no trono de glória, entronizado entre os querubins. Somente a ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Ouvindo isso, eu não tenho dúvida que os seus amigos de serviço começaram a dizer: rapaz, Deus vai entender, porque a sentença é a seguinte: quem não dobrar diante da estátua, a sentença é ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Misael, ou Ananias, Azarias, Misael, que havia recebido o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego pela Babilônia, recebe tal conselho dos seus amigos: Deus vai entender a sua prostrar, o seu prostrar. Deus vai entender a sua adoração, porque Deus quer vocês vivos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês podem continuar fazendo a obra na Babilônia, isso não vai impedir vocês de ser grandes homens de Deus dentro da Babilônia. Deus vai entender, Deus com certeza prefere vocês vivos do que mortos. Então dobrem. Eu posso entender que esses moços disseram: não, a nossa causa é maior, o nosso objetivo é maior, a minha causa é quando é maior. Não há conselho que me possa tirar o meu foco, não há conselho que possa virar o meu alvo, não há conselho que me possa retornar. Se eu tenho uma causa, eu irei até o fim. Eu não prostrarei, mas no meio dessa questão existem os amigos. Amigos, Senhor, amigos para estas coisas. Chegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e dizem: se dobra, rapaz, Deus vai entender essa situação. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, Ananias, Misael e Azarias, conhecia o Deus da Bíblia. Havia aprendido pelos seus pais que só existia um Deus, que foi aprendido que somente a um receberia toda a veneração, somente a um deveria receber toda a honra e toda a glória. E então, quando começaram a aconselhar eles disseram: não tem importância, nós iremos até o fim. E diz a história que no tocante do aconselhamento começam a se tocar os instrumentos. A reunião é solene, todos vão para o centro, vão e já vão se prostrando diante da estátua. Eu começo a entender que Nabucodonosor, no seu palácio, sentado no seu trono real, observando todos aqueles seres humanos dobrando diante da sua estátua,
E ao mesmo tempo, quem sabe o seu ego começa a se inchar e começa a reconhecer, dizendo: eu também posso ser um Deus, eu também posso ser uma divindade. Mas naquela situação, enquanto muitos se prostravam, todos eram fiscalizados ante a prostração, mas enquanto muitos se prostravam, 3 não se dobravam. Se foram os aconselhamentos enormes, os amigos tentaram, quem sabe até mesmo os secretários do rei chegou lá e disse: rapaz, vai lá, isso não demora mais do que 5 minutos, o rei só quer ver você dobrar e acabou. E você vai embora, despede da estrada, deixa isso aí, morre, morreu, enterrou, acabou, já era, para que se preocupar? Mas a causa desses 3 meninos era muito maior do que simplesmente prostrar diante de uma estátua. Enquanto eles pediam para que se dobrasse, eles resistiam, dizendo: nós não dobraremos diante de qualquer estátua, porque nossa adoração só pertence a um Deus e somente a Ele nós vamos dar. Não há outro que possa tirar de nós a adoração, não há outro também que possa tirar de nós a veneração, que somente a Deus é digna. Eu me preocupo com algumas pessoas se dobrarem diante de pessoas, diante de ocasiões e de situações, e eu, quando vejo dobrando, eu reconheço que a sua causa é menor, a sua causa é menor, o seu objetivo é menor, o seu propósito é menor. Eles nos ensinam que a causa que eles estavam era muito mais além do que o seu cargo ou de ser paparicado pela Babilônia. Eles entendiam que o Senhor Deus estando na vida deles era suficiente demais. Não era uma necessidade de querermos mais do que a própria presença de Deus em nossas vidas. Quando então eles pediram para que dobrasse e eles se assistiram, eles entenderam que estes moços não se dobrariam. A causa começa a ficar maior e o problema também fica maior. Porque o que seria daqueles que tinham o trabalho de levar todos aqueles homens a dobrar? Ou uma outra, ou a sua cabeça, ou a cabeça dos meninos. Imagina se Nabucodonosor descobrisse que aqueles homens não deram conta de 3 homens para levar e prostrar. Então eles levam esse problema na mão de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor sabe que tem 3 homens vindos de uma nação por nome de Israel, que não se dobrava diante da sua estátua, ele quer conhecer os 3 moços. E eu posso entender o seguinte, que esses 3 moços, junto com Daniel, que não está na situação, mas os 3, eu entendo que Nabucodonosor, quando vê, Nabucodonosor diz: logo vocês 3, vocês que têm um cargo tão elevado dentro da Babilônia, vocês que eu tenho tanta admiração dentro da Babilônia, vocês que eu tenho tanta confiança, vocês não vão dobrar diante da minha estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego diz para o rei, sem titubear, diz para ele da seguinte forma: rei, nós não vamos dobrar diante da tua estátua. Quando Nabucodonosor ouve a tal afronta, ele é possuído por uma fúria demoníaca, a ponto de dizer: vocês não vão prostrar. Eles dizem: nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, a estátua que você tem levantado. Nabucodonosor disse: vocês não dobrarem, a sentença é lançar vocês dentro do lago, ou dentro do forno, ou dentro da fornalha de fogo ardente. Eles olharam e disseram: Nabucodonosor, estamos poucos se mexendo com a tua fornalha, entenda que nós vamos dizer: nós não vamos dobrar diante da sua estátua. E acabou. A nossa causa é muito maior, a nossa causa é muito maior, a causa de Paulo era maior, a causa dele era muito mais além de qualquer outra causa, a ponto de dizer: para mim viver a Cristo e o morrer a ganho. A causa de Paulo era maior. E o porquê dobrar se a minha causa é maior? O meu Senhor é a minha causa maior. Mas vocês vão morrer, mas a minha causa é maior. Eu sei para onde vou, eu sei que tem lugar reservado para mim, eu sei aonde eu vou chegar. Então a minha causa sempre vai ser maior do que simplesmente ser livre de uma forma
estátua. Nós não vamos dobrar diante de ti. Nabucodonosor dá ordem para que aqueça ela 7 vezes mais. Aqueles que têm o cuidado de aquecer, alimentar a fornalha, diz a Bíblia que eles são mortos pelo calor que sai da porta da fornalha. O rei disse: vocês vão dobrar, vamos acabar com essa conversa, vamos terminar esse assunto, vai lá, dobra e acaba essa situação. Um crente, quando tem propósito, ele não esmorece. Um crente, quando tem propósito, ninguém o abate. Um crente, quando tem um propósito, não são as calúnias que o param. Um crente, quando tem propósito, não é as conversações que o param. Quando você tem um propósito, não são aqueles que falam para o Senhor: pastor Rubens, isso não vai dar certo, porque isso não vai parar, porque a tua causa é maior. E se a causa é maior, eu vou até o fim, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me salvou. Se você nessa noite tem uma causa maior, levanta a tua mão aqui nesse lugar, abre essa boca e dá para de glória. Se a tua causa é Jesus, agora eu exalto o nome dele. A minha causa é maior do que qualquer outra situação. E quando eles receberam então a resposta do rei, que era a seguinte: sentença entregue. Vocês vão ser lançados dentro da fornalha. Quem sabe toda a Babilônia está assistindo ao vivo pela internet. Quem vai querer saber dessa situação? Quem sabe o jornal está transmitindo ao vivo a queda de 3 homens que não quiseram se prostrar diante de uma estátua. Quem sabe os e-mails estão morrendo pela internet. 3 homens não se prostraram diante do maior homem da terra, simplesmente porque disseram que a sua causa é maior. E está passando em todos os lugares, porque todos eles estão de boca aberta, porque tem 3 homens que não temem uma fornalha. Tem 3 homens que não temem o poder de Nabucodonosor. Tem 3 homens que não temem a afronta de Nabucodonosor. Tem 3 homens que não temem nada e não temem ninguém. E eu tomo a pedir, porque a sua causa é maior. Eu vou perder essa oportunidade. Olha para o seu irmão, diga para ele: a tua causa é maior. Não se venda, não se drogue, não venda aos outros, não engane, não ludibrie. A tua causa é maior. Não se venda, a tua causa é maior. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir a sua vida. Aquele que declarou sobre a tua vida é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos. Ele é poderoso para cumprir sobre a tua vida todas as promessas. Se você quer assim, levanta a sua mão, abre a sua boca, dá um brado de glória. Você tem coragem de olhar para o teu irmão e dizer: Deus vai cumprir na tua vida aquilo que ele prometeu. Diga. Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Deus vai cumprir. Quando ele salvou a sentença, era para ser um choque, era para ser um amparo, e quem sabe uma mudança brusca de pensamentos ou de movimentos. Era para ter rapidamente uma mudança de pensamentos. Vamos dobrar, não. Os 3 estão completamente convictos daquilo que querem. Os 3 estão completamente unidos em um só propósito. Se você vai, eu também vou. Se você vai, eu também vou. E se você não vai, não me interessa ir. A vitória é de quem vai até o fim. E o mais interessante, que eu não conheço ninguém que recebe vitória, que recebe êxitos na vida, caminhando um terço da parte da sua jornada. Eu não conheço alguém que tenha sucesso ou vitória caminhando a metade da sua jornada, ou uma 8ª parte da sua caminhada. Eu não conheço alguém que já teve vitória simplesmente chegando no meio da chegada e diz: ganhei, não vem ninguém mais atrás. Vencedor que é vencedor tem que atravessar a linha de chegada, romper a faixa dizendo:
fim e receber o troféu da vitória. Se você quer descer, vai até o fim. Não adianta a perseguição. Eu encontro pessoas frustradas, pessoas que me perguntam por quê. E eu pergunto também: você foi até o fim? Não. Então você não é digno de ser vencedor. Lugar de vencedor é no fim. Lugar de vencedor é após atravessar a linha da chegada. Você não vê ninguém ganhando medalha, correndo um terço da parte da prova. Você não vê ninguém recebendo o troféu, caminhando uma terra na jornada. Ou você rompe a faixa de linha de chegada, ou você não vai ter vitória. Eu quero declarar na tua vida nessa noite que o meu até o fim. Levanta a sua mão, abra sua boca e dá glórias a Deus nessa noite. Exalta Ele, glorifica Ele, bendiz o nome dEle. E eu fico imaginando que situações como essa, desses 3 moços, me deixam com o coração apertado. Porque eu descobri que Deus muitas das vezes não nos livra da fornalha. Descobri que muitas das vezes Deus não nos livra da fornalha. Não, porque o pensamento dos 3 era: a nossa causa é maior, então vamos ir. Mas quando a sentença é dada, que o rei diz: vocês vão ser jogados, atados são suas mãos, atados são seus pés, e colocado um capuz na sua cabeça. Não sei você, meu irmão, eu não estaria lá para dizer, mas quem não vai mudar de ideia, né? Quem sabe debaixo do capuz diz: ei, eu dobro. Mas mesmo assim esses ficaram quietos e olharam e disseram: ei, nós não vamos abandonar a nossa causa. Passa-se diante da minha estátua, não. Porque o Deus que nós servimos se livrará nós das tuas mãos e da fornalha que você tem preparado para nós. Eu pergunto para você: Deus poderia ter livrado eles antes? Deus não poderia ter matado Nabucodonosor por causa desses 3 homens foram até o fim. Eles já tinham provado que o amor que eles possuíam por Deus é grande, que a sua causa era maior. Mas Deus os permitiu ir até o fim. Não pense você que a fornalha, Deus vai te livrar dela. Descobri que Deus algumas vezes trabalha de forma diferente. Não é porque você está ameaçado de morte que Deus vai matar o teu inimigo para te livrar. Cuidado, nem todas as vezes acontecerá dessa forma. Quando eles foram para ser lançados dentro da fornalha, diz a história que Deus não matou quem jogou eles dentro da fornalha. Deus não matou Nabucodonosor que deu a sentença da fornalha. Mas diz a Bíblia, diz: se a tua causa é maior, a causa de vocês também é minha. E diz a história que quando os 3 foram jogados dentro da fornalha, a história diz que Deus não os livrou, mas Deus entrou junto com ele na fornalha. Ei, muitas das vezes pedimos para Deus nos guardar da fornalha. Muitas das vezes pedimos para Deus nos deixar, não nos deixa ir na fornalha. Mas no entanto Deus quer entrar dentro da fornalha com você. E se você entrar dentro da fornalha, não se espante, nenhum fogo arderá em ti, nenhuma chama arderá em ti. Se prepara, pode ser a fornalha que for, mas o meu Deus vai estar com você. A causa passou a ser maior, a sentença foi cumprida, a fornalha aquecida, a prova foi 7 vezes mais. E eu me pergunto: Deus é tão injusto de permitir jogá-los dentro da fornalha? Não, Deus não é injusto, Deus é justo. Uma coisa eu entendo, que tudo aquilo que você passa, você não passa sozinho. Tudo aquilo que você enfrenta, você não enfrenta sozinho. Tudo aquilo que você vai passar, você não vai passar sozinho. Ele vai estar com você. E você me pergunta por que Deus muitas das vezes é injusto comigo. Deixa eu te perguntar: olhe para trás e veja a sua situação. Se você fosse sozinho, você sobreviveria. Olha para trás e veja a prova que você passou. Se você sozinho, você passaria. Sabe por que você passou? Porque Ele te ajudou e te sustentou. Sabe por que você vai passar? Porque Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Se a tua causa hoje é maior, se prepara para receber a tua vida.
vindo a vitória de Deus nessa noite. Se prepare para receber o milagre de Deus nessa noite. Eu quero pregar para quem tem uma causa maior aqui nessa noite. Se tem alguém, levanta a mão lá em cima, abre a sua boca. Dá um prato de glória bem forte aí. Exalta aí agora. O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Você saiu da sua casa, colocou sua melhor roupa, passou seu melhor perfume, se preparou para aqui hoje. Qual é a sua causa aqui hoje? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Qual é a sua causa aqui hoje? Qual é a sua causa? Pastor, minha causa é adoração, então começa a adorar. A minha causa é dar glória para Jesus, então começa a dar. A minha causa é exaltar a Deus aqui nessa noite, então começa a exaltar. Qual é a sua causa aqui nessa noite? Se a tua causa é maior do que qualquer outra situação, começa a adorar a Deus agora. Porque quando você adora, Deus começa a trazer resposta, Deus começa a trazer vitória, Deus começa a trazer milagre. Abre a tua boca e começa a adorar. Abre a tua boca e começa a exaltar. Abre a boca, homem e mulher de Deus. Deus vai mudar a sua história. Meu Deus, começa a entregar para ela agora. Meu Deus, começa a entregar para ele agora a vitória que ele precisa, a vitória que ela precisa. Meu Deus, a provedora tamanha, a luta é grande, a circunstância é diversa, mas começa a operar agora, começa a trabalhar agora, começa a adorar a Deus. Enquanto você adora, a vitória chega. Enquanto você adora, o milagre acontece. Exalta! Exalta! Se a tua causa for maior, não se entregue. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para algumas pessoas aqui neste lugar. Eu quero dizer que você não deve recuar, você não deve correr, você não deve retroceder. Vai até o fim, tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Vai até o fim, e tu verás o que Deus vai realizar na tua casa. Mão para cima, mão para cima, mão para cima. Ah, não, para que botou camarada. Eu vou profetizar na tua vida. Eu profetizo agora em nome de Jesus que a tua vitória vai chegar. A vitória da tua casa vai chegar. A vitória da tua família vai chegar. Se você tem essa palavra, fecha a tua mão. Abre a tua boca da glória. Abre a tua boca e exalta. A tua casa é maior. Adora. Eu sinto Deus aqui. E eu sinto de uma forma diferente. Eu sinto que Deus hoje está completamente interessado em tomar a sua causa. Quem achou que você ia perder essa batalha está completamente enganado. Quem achou que você ia perder essa guerra está completamente enganado. Meu Deus está entrando nela hoje. Prepara que a palavra dele vai ser essa. Essa peleja não é sua. Você não vai ter que pelejar. Se você quer, abre a boca da glória. Abre a boca e exalta. Tem alguém que quer. Tem alguém que quer. Tem alguém que quer. Tem que exaltar. Tem que exaltar. Deus. A causa desses homens foi maior. Eles queriam saber se eles iam perder o seu carro. Não se venda, pelo amor de Deus. Não faça aquilo que te pedem. Não executem aquilo que te pedem. Não faças isso, vai prejudicar alguém. Não faças isso, você sabe que vai prejudicar alguém. Não faça. Permaneça na causa maior que é Jesus Cristo na tua vida. Permaneça na causa maior que é Deus na tua vida. Permaneça na causa maior que é o Senhor Jesus na tua família. Permaneça na causa maior. Jesus é tua causa maior. Se Ele é maior na tua vida, pode adorar a Ele e exaltar a Ele, porque o tempo de mudança vai chegar na tua vida. Sabe,
Deus pegou a causa deles. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: a tua causa não é mais a sua causa. Primeiro, eles contemplaram que a situação era bastante complicada, mas não retrocederam porque a sua causa era maior, porque eles não prostrariam diante de qualquer outro Deus, e nem que isso eles pagassem pela sua própria vida. Eles não estão por ali. Deus, sabendo que a causa deles era Deus, Deus disse: então a sua causa agora é a minha causa. Uma notícia de Deus: podem te jogar na fornalha quantas vezes quiser. Se a tua causa maior é Jesus, todas as vezes que jogar você lá, todas as vezes você vai sair de lá. Todas as vezes que te lançarem lá, serão todas as vezes você saindo de lá também. Se você quer isso, levanta a sua mão, abre a sua boca e dê um prato de glória, exaltando o nome dele. A minha causa pode muitas das vezes ser insignificante para os homens. Minha causa pode não ser nada para os homens, mas a partir do momento que essa causa é insignificante para muitos é Jesus, ela é maior. E sendo maior, o meu Deus vai me livrar de toda a perseguição, de toda a situação adversa. Eu estou dizendo ainda que ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal alguma, porque o Senhor Deus é contigo. Davi disse: a minha causa é maior, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Então a minha causa é maior, e se a minha causa é maior, Deus estará comigo em todos os momentos da minha vida. Eu quero te dizer que meu Deus está do teu lado, te ajudando, te protegendo, te cuidando. Ele vai te consolar todas as vezes que precisar, mas você tem que entender que a tua causa é maior. Se você pode adorar, abra a tua boca exaltando, glorificando e bendizendo o nome de Deus essa noite. A questão foi tão grande, eu não vou me demorar mais, mas a questão foi tão grande, a causa foi tão grande, que quando jogando eles dentro da fornalha, a história diz que Nabucodonosor ficou atento. É óbvio que a fornalha aquecida 7 vezes mais se tornaria uma chama mortal. É óbvio que acabaria com eles em questões de frações de segundo. Nabucodonosor fica de camarote observando o que vai acontecer com aqueles meninos. Tem muita gente que está te observando na boca da fornalha, vendo a tua queda. Tem muita gente olhando você na boca da fornalha e diz: eu quero ver agora se eles vão aguentar isso daí. Eu quero ver agora se eles vão aguentar. Porque não dobrou, não é tão fácil dobrar, não. Quer entrar dentro da fornalha? Tem muita gente que ficou na boca da fornalha e diz: deixa eu ver se vai aguentar, deixa eu ver se vai perdurar, deixa eu ver se prepara. Vai ter surpresa de Deus na tua vida. Olha para ele de novo, olha de novo. Não me tenha por teimoso. Olha para ele e diz: vai ter surpresa. Assim você consegue conhecer ele, eu estou longe de você. Imagine quem está do teu lado. Diga para ele: você vai ter surpresa. E uma nação decorada por a sua causa ser maior, por a sua causa ser em primeiro lugar. Jesus, eles começaram a ter inimigos. Não basta em você, se você começar a ter inimigos, a partir de hoje, se a tua causa maior for Jesus. Nabucodonosor ficou o inimigo número 1 deles. Nabucodonosor quer mais que eles morressem. Acabar de uma vez. Por quê? Porque a causa desses meninos, a causa maior é Jesus. A partir do momento que a causa maior da tua vida é Jesus, você passa a ter muito mais inimigos na tua vida. Porque eles querem que você mente como eles mentem. Eles
faça o que eles também façam. Eles querem que você realize o que eles também realizam. Mas quem tem causa maior, quem tem a causa maior, ele não se mistura com essas pessoas. Ele tem uma causa, e a sua causa é tão maior, que ele diz: apartai-vos de mim, eu não posso me esconder no meio dessa situação. Passa a ter inimigos, porque você passa a ser um referência. Quando eles souberam lá, todos estavam, desculpa fazer uma situação aqui, mas não tem nada a ver não, tá, irmão? Aqui é do mundo, faz muito, né? Ó, fica, tomara que morra logo. Não é assim? Outros cruzam o dedo disso, morra logo. Não é? Porque eles não querem que você tenha uma causa maior. Pessoas ficaram de olho. Será? Vamos ver. Isso vai acabar logo. Não vai demorar mesmo? Vamos ver. E diz a história que, para surpresa daqueles que estavam esperando uma catástrofe, para surpresa daqueles que esperavam um espetáculo mortal, tem que contemplar, dizendo da seguinte forma: não jogamos 3. Santo Deus, aleluia! Concorde comigo? Não jogamos 3. Concorde comigo? Nós não jogamos 3. Sim ou não? Sim, Senhor. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Me responda, porque tem 4 dentro da fornalha. Posso ir? Por quê? Por quê? Por quê? Puxa a visão, coloca a mão na cabeça, na testa. Sei não, hein? Mas está parecendo, é semelhante ao Filho de Deus. Prepara que eles vão ver Deus na tua vida. Eles vão ver Deus na tua família. Eles vão ver Deus no teu ministério. Eles vão ver Deus na tua casa. Eles vão ver Deus no teu casamento. Se a tua causa é maior, eles vão ver Deus na tua vida. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eles vão ver Deus na sua vida. Eles vão olhar e vão dizer: meu Deus, Deus é na vida dele. Olha Deus junto com eles. E os mesmos que te lançaram na fornalha, os mesmos que te deram a sentença da morte, vão gritar: Mesaque, Abednego, saia daí, venha pra cá. Não se esqueça de trazer esse que está aí com você. Os mesmos que te jogaram dentro da fornalha serão os mesmos que vão te chamar para você sair. Se prepara, o meu Deus está dizendo: vai ter mudança de história de hoje, vai ter virada na sua vida. Ele vai transformar a tua história. Se você quer, levanta a tua mão, abre a tua boca da glória, abre a tua boca e exalta. Se coloca de pé para adorar, se coloca de pé para adorar. A tua causa é maior. Agora, glória dele. Eu vejo Deus nessa noite te exaltando. Eu vejo Deus nessa noite te levantando. Quem te viu prostrado, quem te viu caído, quem te viu abatido, vai te dar por cima. Se você quer isso, levanta a mão na boca. Não quero te levar ninguém contra ninguém.
quem achou que você ia morrer vai te ver vivinho da Silva a partir de hoje. Eles vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eles vão saber o que Deus está fazendo na sua vida. Eles vão saber o que Deus está fazendo na sua família. Depois que Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias, você conhece esses homens? Não, rapaz, esses são os homens que foram libertos do fogo ardente de Nabucodonosor. Não aconteceu nada com eles, não. Não queimou nem um cabelinho do braço, não. Eu quero ver isso se é verdade. Se prepara que você vai bater, a partir de hoje vai ter visita na tua casa. A partir de hoje você vai começar a receber visita na tua casa. Para quê? Para quê que eu vou receber? Eu não quero, mas você vai ter. Não se espante se começar a bater no portão da tua casa. Ou de casa, ou não. Você é fulano de tal, sim, senhor pastor Rubens, sou eu. Eu vim contemplar o milagre que aconteceu na tua vida. Eu vim contemplar aquilo que o Deus dos céus fez na tua vida. Está preparado para receber pessoas para contemplar o que Deus fez na tua vida, na tua casa, na vida do teu filho, na vida da tua filha, no teu casamento? Se você está preparado para receber, começa a levantar a tua mão e adorar a Deus, porque você não tem que vitória na tua vida. Começa a adorar a Deus, começa a voltar de milagre na sua vida agora. Se você vai adorar a Deus, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Adora a Deus, adora, 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 adora. Começa a adorar a Deus nesse momento agora. Começa a adorar a Deus agora. Os adoradores de Senhor. Os adoradores de Deus começam a adorar a Ele agora. Os adoradores, os que vieram adorar a Deus, os que vieram adorar a Deus, os que vieram exaltar a Deus, começa a adorar agora. Eu já vejo crente chorando aqui hoje. Eu já estou vendo crente derramando lágrima. Começa a adorar a Deus agora. Começa a exaltar a Deus agora. Se você veio adorar, começa a adorar. Começa a adorar. Começa a adorar. Agora a fornalha não é o seu lugar. Se prepara, a vitória está chegando. Receba de Deus agora. Receba de Deus agora. Receba de Deus agora. Que nome nosso. Eu tenho uma palavra de Deus aqui hoje. Sendo o Espírito Santo de Deus muito forte aqui nesse lugar. Deixa eu ver isso. Eu estou pregando aqui, mas o Senhor não sai da minha mente, pastor. Sabe quando eu estava pregando, Deus estava me dizendo que eu mandou não se preocupe com o que vão dizer ou o que estou dizendo ao teu Espírito. Deus está dizendo, se a tua causa é maior, se prepare. A notícia vai correr. O meu Deus está dizendo, se prepara. Ainda que muita gente olhou e não deu nada. Ainda que muita gente disse e não deu nada. O meu Deus está dizendo, se prepare. Está chegando um novo tempo para a tua vida a partir de hoje. Deus está dizendo, se prepara. Eu estou entregando nas tuas mãos algo que você deseja muito, porque a tua causa é maior. Receba na tua vida agora. Em nome de Jesus, se você vai adorar. Eu estava aqui pregando aqui, mas isso é bem antes de pregar. Você já estava querendo. Rapaz, Deus me mostrou você muito preocupado. Deus me mostra você preocupado algumas vezes. Muito preocupado. Eu te vi de cabeça baixa e de mão aberta, como esperando alguma coisa, como
esperando algo que você tem desejado. Eu não vou mentir, eu não sei o que é. Mas uma coisa Deus me disse, diga para ele, não se preocupe. Deus está dizendo, entrega tudo nas mãos dele como perfeito. Ei, se a tua causa é maior, Itamar, Deus vai dar tudo aqui na tua mão. Não conheço você, não conheço a sua esposa, poucas vezes encontramos por aí, mas Deus me mostrou algo muito interessante. Deus está dizendo, diga para ele, o que ele tem pedido vai chegar. Ainda esse ano você vai ter uma surpresa. Ainda esse ano Deus está me dizendo, aqueles que achavam que nada poderia acontecer ainda, Deus está dizendo, o ano ainda não acabou. Vai chegar na palma da tua mão que você precisa. Eu não sei o que é, mas Deus me mostra você preocupado. Meu Deus, não chegou ainda. Meu Deus, não veio ainda. Meu Deus, por que não? Deus está dizendo, ainda não acabou o ano. Ainda não acabou o ano. Ainda não terminou o ano. Esse ano não pode dar aquilo que você deseja. Meu Deus está dizendo, 70. A tua vitória chegou hoje em nome de Jesus. Pega a mão do teu irmão que está do teu lado, em nome de Jesus. Ele não vai assumir, vamos lá, me assumir, eu dou está preparado para ver, para sentir, para palpar, para tocar aquilo que Deus vai dar para a tua vida a partir de agora. Queimando o pivaço e a nega, mandoria lá. Viu, pastor Carlos? Fica tranquilo também, viu? Deus já está caminhando tudinho, tá? Deus já está trazendo tudinho. Ó, cuidado com aqueles que se aproximam, viu? Não vai ter ouvida qualquer não. Meu Deus vai testificar na hora certa. Vai dizer, pastor Carlos, pega porque essa é a providência. Pode receber que meu Deus está dizendo isso na tua vida. Se você pode adorar a Deus, abre a tua boca e na glória. Abre a tua boca e exalta. Você dá uma olhadinha quem está na tua frente. Não fala para ele se ele não gosta, tá? Não fala, mas dá uma olhadinha para ele assim. A tua causa é maior? Então olha de novo para ele e diz, o que você veio fazer aqui então? Dá uma olhadinha para ele e diz, eu vim adorar a Deus. Quem tem que adorar, começa a adorar. Quem tem que adorar, começa a Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor. Já penso a Deus. Se prepara para a bênção de Deus chegar na sua vida. Glória a Deus. Se prepara para a mudança de Deus na sua vida. Se prepara para Deus mudar bruscamente a tua história. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, a tua história não vai terminar assim. Estou dizendo que a tua casa vai acabar assim. Estou dizendo que teu casamento vai terminar do jeito que está terminando, mal a pior. Estou dizendo que não tem mais jeito para o teu filho. Estou dizendo que não tem mais jeito para a tua família. Deus está dizendo, ainda que você esteja tendo a falar, meu Deus vai estar com você.
Se prepara, porque quem viu você debaixo de provação vai ver você debaixo da vitória de Deus a partir de Se você pode adorar a Deus, começa a adorar agora. Se você pode adorar, adora a Deus agora. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Ouvirei do seu amor, te abençoarei. Se você nessa noite tem motivos para adorar a Deus, se você nessa noite tem motivos para exaltar a Deus, se nessa noite você tem motivos de render a Ele todo louvor, se você nessa noite tem motivos de adorar a esse Deus, eu gostaria que você extravasasse a missa do amor.
vai passar aí no seu meio. Por causa da obra de Deus, o Senhor vai te dar vitória. Tu és maravilhoso. Aleluia.
abençoando. Em nome de Jesus. Eu tenho que agradecer a todos esses jovens que fizeram isso acontecer. A cantora esteve aqui, te vi cantando uma vez uma festa, terminou a festa, te procurei, você sumiu. E agora eu peguei o cartaz onde eu vou ser pregador. Quando eu vi o cartaz com a minha cara, você está do lado. Eu falei, agora eu prego ela, eu peguei esse telefone. Deus abençoe. Pastor que pregou, sua família, todos, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe. Vocês são bem-vindos nesta casa. Irmã Aline e os demais jovens que estão aí, que cantam aqui, vem para o conjunto. Marielle, em nome de Jesus, estaremos terminando este culto. Obrigado, irmão Ju, que levou para buscar os nossos jovens. Estou vendo o Manga, já chegou agora, porque eu não te vi antes. Em vez de perceberam. Seja um adorador aí, irmão. Aleluia.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a poderosa comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. E todos digam amém? Amém. Vão na bênção em nome de Jesus.